Você sabe, como eu sei, todo mundo sabe que açúcar em excesso faz mal. Mas você sabia também que há várias maneiras de você adoçar os seus alimentos? Pois é, Daniel Costa, que é naturopata, vai nos ensinar. Prazer em conhecê-lo. Prazer, Regina, obrigado. O que é um naturopata? Naturopata é aquele indivíduo que cuida das pessoas de forma natural, com terapias naturais, de apelo natural. Tudo natural. Exatamente. Ou seja, que faz bem para a saúde, ou pelo menos não faz mal. Pelo menos não faz mal e que utiliza o poder da natureza para cuidar das pessoas. Melhor alternativa para a gente viver de maneira saudável e com disposição, né? Perfeito, exatamente, viver bem. Como que a gente pode adoçar os alimentos, Daniel? Sem usar o açúcar, sem usar tudo aquilo que a gente já sabe que não faz bem. Na verdade a gente tem um grande vilão que é o açúcar refinado, né? Então esse é o que a gente precisa tentar substituir. Tá. Aqui eu tenho uma erva que é muito utilizada na medicina chinesa, que é o alcaçuz. Então o alcaçuz ele é muito importante porque ele, além de te nutrir, ele, do ponto de vista físico, ele também nutre do ponto de vista energético. A medicina chinesa, ela entende, legal. A medicina chinesa, ela entende que a sua necessidade de açúcar, você que gosta muito de açúcar, tem uma deficiência energética de um sistema do elemento terra na medicina chinesa. Olha, que legal. Então, quanto mais necessidade de açúcar... mais falta do elemento terra. Exatamente. E como que eu fortaleço o elemento terra? O alcaçuz... faz sentido. É uma excelente alternativa, né? O alcaçuz é isso? É uma raiz? O alcaçuz, na verdade, aqui é o caule, que é a parte que é geralmente mais utilizada. E aqui ele está em forma de pó, que é o que você pode utilizar diretamente para... Você pode até mastigar um pouquinho, assim. Esse pedacinho do caule eu posso mastigar? Pode. Ela tem um sabor adocicado. Ou você pode utilizar o pó que está aqui para adoçar. Tem mesmo um gostinho adocicado? Se você começar a mastigar, daqui a pouco você vai perceber que é bem doce, bastante doce. Que coisa! É só o caule... Nossa, tô sentindo aqui o açúcar. Exatamente. É só o caule raspadinho? Só o caule, que maravilha, né? E na verdade aqui ele está triturado, porque aqui você vai utilizar para chá, você pode incluí-lo, né? E aqui você pode utilizar como açúcar convencional. E eu já compro assim? Já compra assim. Geralmente em empórios que vendem, que trabalham com produtos orientais ou produtos naturais, você já vai encontrar assim triturado. Custa caro? Não, não custa caro. Essa é a grande questão, né? Porque você vai utilizar em poucas quantidades. Então, por exemplo, a gente trouxe o suco aqui, né? Então, para quem sente a necessidade, o que é importante a gente pensar? A pessoa que gosta do açúcar, especialmente refinado, ele tem um vício, não deixa de ser. É um vício. E aí, qual é a nossa proposta? É que você vá substituindo por alternativas que sejam mais saudáveis. Tá. E aí você vai procurar, a gente trouxe várias opções aqui, é aquela que mais se adapta. E ao aí, meu paladar, por exemplo. Ao seu paladar. E aí tentando chegar naquela que vai ser uma alternativa para você. Outra coisa importante é você ir experimentando, né? Porque o nosso corpo, à medida que ele vai tendo os nutrientes sendo supridos, né? Você pode ir experimentando outras formas. Isso é uma excelente dica. Isso vale para o açúcar, vale para as outras coisas, sal, para o arroz, para a farinha refinada. Vai substituindo, porque cada um deles é um grupo de nutrientes. Do que é esse suco, Daniel? Esse suco é de abacaxi e kiwi. Abacaxi e kiwi. É para ficar azedinho. Exatamente, essa é a ideia. Para ficar azedo. Se bem eu não uso açúcar quase, sabia? Ótimo. Prova, vê se você teria necessidade. Larguei do vício do açúcar. Que ótimo, perfeito. Seria necessário adicionar açúcar? Não. Mas vamos imaginar isso. Vamos imaginar que exatamente. Então quanto que eu coloco de açúcar? Um pouquinho só. Um pouquinho é isso, uma colher. Isso. Isso é um pouquinho? Um pouco mais. Isso é muito pouco, né? Exatamente. Aqui? Tá. Vai ficar enjoativo. Vai ficar enjoativo. Bate um pouquinho. Isso, ótimo. Beleza. Aí é só misturar. Quero ver. E aí, ele vai tendo essa propriedade de nutrir o seu corpo também do ponto de vista energético. Então, se você sente cansaço, especialmente pela manhã, que é um sintoma de deficiência do elemento terra. Se você sente sono, sabe aquele sono depois do almoço? Sabe por que a gente tem muita necessidade de comer algo doce depois do almoço? Por conta da deficiência desse sistema. Posso te falar? Pode. Desculpa te interromper enquanto o paladar está fresco. Não ficou muito doce, mas não ficou enjoativo. Não ficou enjoativo. Porque se fosse com açúcar, ia ficar enjoativo. Exatamente. Não ficou enjoativo, Daniel. Ficou gostoso, tanto quanto sem. É isso aí. E aí, de acordo com a necessidade, né? Então, quanto mais fortalecido do alimento, menor necessidade. Então eu sinto aquela vontade de comer um doce depois do almoço, isso, vontade de tirar um cochilinho, uma indisposição de manhã por conta da falta do elemento terra. Exatamente. E falta de comer um docinho em
entre o jantar e a hora de dormir? Sabe, dá vontade de comer um doce? Sempre a gente tem essa característica deste elemento. Na verdade, ele vai interagindo com outros e os horários que você pode ter necessidade podem ser diferentes, né? E o elemento terra, se a gente fosse traçar algum paralelo com o emocional, é falta do quê? Tem a ver com as preocupações, pensamentos excessivos. Então, o indivíduo muito preocupado vai ter deficiência desse elemento. Aquele indivíduo que também, por exemplo, trabalha lendo muito, estudando muito, tem deficiência desse elemento. E aí, por isso que, geralmente, quando a gente está lendo, a gente sente a necessidade de comer algo, né? E aí a gente tem algumas alternativas mais saudáveis para isso. Matou a charada. Então, alcaçuz. Alcaçuz. O que mais? Eu tenho aqui o açúcar de coco. Para aquelas pessoas que gostam do sabor do açúcar, ele é muito próximo do açúcar refinado, né? Eu, particularmente, acho até mais saboroso. E a grande vantagem dele é que ele é extraído sem ser refinado, sem passar pelo processo de refinamento. Isso daqui é só coco? É só coco, exatamente. Posso provar puro? Pode, claro. Um pouquinho só, né? Isso é um pouquinho? Não, tá, ótimo. Ele vai ter um sabor, né? E aí ele conserva os É uma colher de nutrientes. açúcar. É uma colher de açúcar, é um açúcar, né? Só que ele é uma fonte natural e não é processado. Nossa, então eu posso pegar esse potinho e tchu-tchu-tchu. Não. Também não é assim. Não. Sabe por quê? Porque assim como não pode exagerar, né? Tem a questão dos índices glicêmicos, tem a questão das calorias. É mais gostoso que o açúcar. Que o açúcar refinado. E não sim, tem com gosto de certeza. coco. E não tem gosto de suco. Pois é, você pode utilizar nas suas receitas e essa é a preocupação de, vai ficar com gosto sabor de coco, né? não fica. Não fica, exatamente. Nossa, que gostoso. E aí, ao invés dele ter aquilo que são acrescentados para processar o açúcar, que são os sulfitos, que acabam intoxicando esse alimento, ele tem nutrientes. Então, faz bem. Faz bem. É uma caloria, né? É importante moderar, mas é uma caloria boa nesse caso. Eu fiz a provocação de comer um potinho e tal, para você, né, explicar com mais baseado numa pergunta concreta, certo. Mas a gente sabe que tudo em excesso faz mal. Faz mal. Tudo em excesso faz mal. É saudável e tal, mas em excesso. Isso. E a gente está trazendo aqui a proposta justamente para quem ainda não conseguiu se livrar do vício. Você já falou, né, que conseguiu, já consegue lidar bem sem o açúcar. Esse é o ideal. Né? Então, na verdade, quanto menos a quantidade de açúcar, melhor. Sabe por quê? Porque os alimentos que a gente consome, especialmente os industrializados, já contêm muito açúcar. Então não precisa mais. Exatamente. Bom, faltam ainda 1, 2, 3, 4. Vamos Peço lá. que você me espere um minutinho, Claro. aí a gente fala rapidinho aqui para poder ir para a mesa, pode ser? Perfeito, claro. Pronto. Os açúcares. Açúcar de maçã. Isso, é o maçã purê é de tão maçã gostoso. que você pode usar para fazer bolos, por exemplo, né? É só a maçã? Só a maçã, exatamente. Aqui a gente tem o mel, que é de origem natural também, super nutritivo, né? Rapadura, que vem da cana de açúcar, né? Que é a forma mais, digamos assim, mais próxima àquilo que é natural, né? É saudável a rapadura? Saudável. Lógico, com moderação, por conta do diabetes, etc. Mas é uma opção extremamente saudável, né? Tá. Aí a gente tem o melado, que também vem da cana de açúcar. Ah, que tão gostoso o melado. Exatamente. E aqui a gente tem a estévia. A estévia é uma planta, né? Então, do qual se extrai. Você pode utilizar a própria planta, a gente vai ter um exemplo ali, ou pode ser assim, mais prático. Na verdade, a gente sempre quer algo mais prático, né? Então, em pó, dessa forma. E é saudável, estévia. É saudável, porque exatamente. na minha cabeça, confesso, eu associo estévia com adoçante e eu associo adoçante com coisa não saudável. Tá, mas isso é extremamente importante você ter falado. Então, não o adoçante. Então, a erva próxima, propriamente dita, ou então o extrato dela mais puro. Então, não é o adoçante. Não é o adoçante. Bora exatamente. pra cá, Daniel. Vamos. Ai, que mesa linda. Então, aqui eu trouxe opções de doces. Nós fizemos o doce de banana. Você mesmo que fez? Não, foi alguém que me ajudou. A Cíntia me ajudou. Ah. Obrigado, Cíntia. Não é? Com certeza. Sempre tem uma mulher envolvida na história, gente. Com certeza. E aí, qual é a ideia? A gente poder ver que é possível fazer com as outras formas. Então, eu tenho a estévia, que a gente estava falando agora. A gente tem aqui ela na forma natural, né? E eu utilizado lá o pó. Tá. O açúcar mascavo, que é dentro daquele processo da cana-de-açúcar, a rapadura, o melado, aí vem o açúcar mascavo. Qual é o problema do refinamento? É que ele vai sendo acrescentado substâncias e vão sendo retirados os nutrientes. Então, e essas substâncias não fazem bem? Não fazem bem, exatamente. E os nutrientes que fazem bem? São retirados. Que coisa, Daniel? Né? E aí, na verdade, lembra lá do elemento terra? Então você tenta suprir a necessidade energética, não consegue, seu corpo
trabalha para receber mais energia e aí ele entra num ciclo vicioso. E continua com a deficiência do elemento terra. E sentindo mais vontade de comer doce. Olha, é uma armadilha. É uma armadilha. E aí, então, eu que sou... Se eu tenho falta do elemento terra é porque eu penso demais, eu sou muito preocupada. Então eu vou me tornando cada vez mais pensativa e mais preocupada. Exatamente. Então aí é que você precisa começar a substituir o açúcar. Muito interessante a maneira como a medicina chinesa vê o corpo da gente. É extraordinário, né? Então vamos imaginar que se você seja um viciado no nível hard, né? Então você vai substituir pelo açúcar cristal, que o sabor é bem próximo, então menos pior. Aí depois, o demerara. Ah, vai em fases. Isso, você pode fazer isso se for muito difícil, né? Tá. Então, sai do refinado. Cristal. Cristal. Depois o demerara. Perfeito. Né? Depois o mascavo. Aí depois você pode ir para alguma erva, ou melado, ou a própria rapadura, né? Sou de família nordestina, então nós lá no Nordeste utilizamos muito a rapadura, que é extremamente saudável. Do Piauí. Ah! Minha família é toda do Piauí, sou paulista. De que cidade? Lagoa Alegre. Olha só, que orgulho, não? É, e a gente comia saudável, né? Come saudável, tapioca, rapadura, mel. O Piauí é produtor de mel, excelente, né? É isso. Então, quanto mais próximo da natureza, mais saudável. Tá. Né? Então, o mel que a gente extraiu direto ali, né? Então, tomar cuidado com a qualidade do mel. Super saudável. Super saudável. Você trouxe esses doces pra gente provar? Pra você experimentar. Eu vou chamar os meus coleguinhas. Pra ver se tem diferentes. Vou chamar meus coleguinhas. Se é possível substituir. Quem quer vir? Fefito, Arcanjo, Tutu, porque o que não falta é doce nessa mesa, Exatamente. Eu ainda... Pra gente perceber se é possível, de fato, substituir, né? Porque você tem aqui o açúcar refinado, por exemplo, né? É possível substituir? Vai ficar com um gosto diferente? Vai ser útil para a minha receita? Essa foi a ideia. Fefito, e aí, uma tudo gentileza. bem? Pega uma colher ali. Pego, uma, claro. duas. Grande ou pequena? As duas. Isso. Fefito, Daniel, Arcanjo, Daniel. Muito bem-vindo. Beleza, obrigado, Daniel? tudo bem? Vocês Vou pegar provarem. pra você também, Miguel. Obrigado, Fefito. Boa. Eles podem escolher o que eles querem Podem. provar? Fiquem à vontade. A história é a seguinte, são doces feitos e adoçados com outro açúcar que não o refinado. Então a gente tem várias opções. Esse é o refinado. Exatamente. Esse é o? Esse é o demerara. Orgânico cristal, com estévia, com o mascavo, açúcar mascavo, e esse é com xilitol. Com o quê? Xilitol. Xilitol? Exatamente. Esse é o que a Regina estava falando, que é o tipo de açúcar. Então a gente tem que usar com moderação. A vantagem dele é que não tem calorias. Então, para quem segue mais uma linha fitness, etc. Vai no xilitol. Exatamente. É a mesma fruta para todos. A mesma fruta, banana. Ah, é a mesma fruta? Olha, que eu para vocês poderem não tinha perceber a diferença. Pronto, escolha o que Eu vou querer mais do mascavo. apetecer. Do mascavo, esse aqui, ó. Quer que eu te sirva, Cândido? Mas eu ia escolher uma. Pode ser o mesmo. Pode ser. Não tem precisa problema. ser Você outro, pega esse Fefito. aqui, ó. Como é que é demerara? Isso. Você pega esse. Não, eu vou provar o fitness antes, gente. Aquele, Porque né? Igual mãe. que a gente Pega tem de esse aqui. achar. Igualzinho mãe. A gente tem de achar que comida fitness não é boa. Às Não, vezes é sim. mesmo. Não, mas é, Vou Fefito. logo tirar essa prova dos 9. Vamos Eu tô Vamos com o experimentar. gosto do açúcar de coco na boca e tá tão gostoso. Qual é o Perfeito. açúcar de coco? Não tá aqui, é Tá ali. lá, ó. Que susto. Que eu fui de colherada. Mas não tem gosto de coco. Olha, agora que eu me toquei que você não Ó, gosta de coco. a gente tava falando não tem de- gosto de coco. Eu vou pegar pra você provar. Eu também quero provar esse açúcar de Vou provar, coco. pegar. Pode acrescentar a canela também nesse doce de banana, que vai ficar muito Eu legal. tô com esse gosto desse açúcar na boca que tá tão gostoso. Aham. Pode comer? Pode. Fefito, a hora que você quiser pegar. Eu Não vou tem provar um gosto de pouquinho. coco. Vamos ver. Não tem gosto de coco. E mais Gente, não tem gosto de coco mesmo, não tem gosto queimadinho, assim. Viu? é gostoso, né? Sabe tipo o açúcar no fundinho da panela quando você queima um Açúcar. pouquinho? É gosto, já fica um isso. gosto de doce. Eu provei. Eles foram tão. Você viu, Tantinho? Eu peguei um colherão, Daniel. Ah, é que era coco, eu tive medo. Medo de ser ruim. Aqui não nós gosto de coco. temos. Açúcar entendi. mascavo. E aqui o xilitol. Exatamente. Tilitol, vamos ver o tilitol. Como é que tá? Açúcar mascavo é uma delícia, gente. Eu adorei. Gostinho de açúcar mascavo gostoso que eu gosto. Na bananinha, delícia. Pode acrescentar a canela, né? Ali a gente tem outras opções, o anis estrelado, tâmaras, Ai, eu amo. não é? Aquelas ervas, aquelas ervas não, porque nós temos as tâmaras e tal. Isso. Aquelas opções são também para Para tentar adoçar. E aí- driblar. exatamente. Por exemplo, vou Desejo fazer do um suco, eu açúcar. posso colocar junto, bater na hora junto, né? Ou eu posso colocar a canela, ou vou fazer outras receitas, vou fazer um chá, por exemplo. Sempre que a medicina chinesa prepara uma fórmula, né, um chá, ela vai colocar algo doce. Sejam as tâmaras, seja o alcaçuz, por exemplo, que é o mais utilizado por eles. Eu gostei do tilitol. Gostou? Eu gostei, achei que deixa com gostinho de fruta a caminho de camadura, sabe?
A banana saindo do verde, indo pro amarelo? Achei que tá bem natural, tá fresco, assim. Tá, você provou o mascavo, você provou o xilitol, esse é o mais... Esse aqui a gente não recomenda, que é o refinado. Qual que as pessoas têm mais resistência? Eu quero ir nesse. Acho Tem que mais stevia, resistência? porque tem aquele É, refrigerante verdade, de stevia verdade. que ninguém gosta. Não polui. Por Como é que gentileza. chama, Fefito? Aquele Stevia. refrigerante De uma stevia marca que ninguém gosta. importante. Que... Aquele refrigerante que todo mundo toma. Ah, Todo mundo toma, mas aí mudou a embalagem pra verde. E- Stevia, E ninguém gostou. Exatamente. E também porque não é saudável, né? Então o apelo natural. Não. É refrigerante, né? Essa aqui desaparece da vida, né? Exatamente. Tira Porque ele. as bom. que Né? Gente, é uma existe- delícia, stevia. Gostou? Perfeito, né? E olha, é natural. Né? E saudável, nutritivo. Não faz mal esse, stevia? Não faz mal. Não Aí faz deixa eu mal. provar do seu, Uma Regina. delícia. Fefito, prova. Ai, vou provar também. A gente adora fazer um intercâmbio. Não leve a mal, né, Daniel? Que a Não, gente- imagina. A gente tá em família, tá? Então tudo bem a É gente isso usar aí. nossas colherzinhas. Olha, eu pelo amor de gostei. Deus. Claro, com certeza. Eu achei delícia. uma delícia. Uma delícia. E aí as tâmaras, Você também. Uma delícia. Diga as tâmaras. as tâmaras podem ser utilizadas inclusive como uma alternativa para sobremesa. Sabe aquela vontade de comer Mas não diz que doce? tâmara é calórico, faz mal, nananã? Mas com moderação. Sabe aquela vontade de comer doce? Você vai escolher entre um sorvete, por exemplo, E uma tâmara. com certeza mais saudável. Já Quando Tâmara chegar em no casa sorvete. arado de fome, né? Arado de fome, eu Não vou me burla o jogar numa sistema. tâmara. Ai, eu burlo o sistema, eu jogo tâmara no sorvete. São Tâmara é os uma dois delícia. mundos. Tâmara é uma delícia. Olha que delícia. Temos aqui um representante do Piauí, representante de Pernambuco, representante de Minas Gerais, representante Minas de São Gerais. Paulo. Amo quando o nosso programa faz isso. Também. Traz a diversidade de todas as maneiras possíveis. Fico orgulhosa, assim, né? Me sinto mais brasileira. É isso. Muito obrigado pelo convite. Vou agradecer o Daniel Costa, que é naturopata. Exatamente. Você tem esse site que é imparare.com.br. O que é Imparare? Imparare é um instituto que trabalha em parceria com o UNIP e a gente oferece curso de pós-graduação e tem um curso de pós-graduação em naturopatia. Tá vendo? Imparare.com.br. O telefone do Instituto é 11 9 7424 2888. 11 9 7424 2888. E sempre tendo como base a medicina chinesa? Na verdade, a gente trabalha também com a medicina Ayurveda, que são as duas mais Maravilhoso. antigas, né? Então, a formação do naturopata compreende essas duas grandes medicinas. Prazer gigantesco Obrigado, de receber, viu? né, É, Fefito? foi Obrigado. incrível, adorei Obrigado. pra essa Se vocês Tá melhor da quiserem garganta? fazer um Tô tour, sim, obrigado por perguntar. Nós Obrigado, vamos fazer Regina. uns se tours vocês aqui na quiserem fazer um banana. tour pelas bananas, fiquem à vontade. Mas daqui a pouco tem docinho da Dalva. Olha.